Olá, meus irmãos, nós vamos agora começar a nossa aula na carta de Filemon. Mas como nós fazemos habitualmente, nós vamos começar com uma oração a Deus. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença para agradecer-te pelo Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque tens nos concedido mais este dia, tens nos concedido este tempo, esta hora, este momento, para estarmos na Tua presença, para aprendermos um pouco mais de Ti e da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entendermos mais e melhor os Teus propósitos. Ajuda-nos a compreendermos mais e melhor os Teus planos, aquilo que Tu tens para a Tua igreja e aquilo que Tu tens para cada um de nós em particular. Colocamos-nos nas Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita e o Teu nome seja glorificado. E isto nós oramos no nome santo e bendito de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Então nós vamos conversar a respeito de Filemon. Hoje nós estamos numa aula bem atípica, né? Eu estou aqui nesse espaço do apartamento da Suzana, um lugar absolutamente improvisado para a aula. Estou aproveitando que a Suzana, o esposo dela e as meninas estão para a igreja, para atividades da igreja deles, e eu me encontro só aproveitando o momento para poder gravar a aula de hoje. Então, é muito significativo que nós prestemos atenção na breve exposição que nós vamos estar fazendo e temos que estar lendo com muito cuidado, com muita atenção o texto. Eu vou tentar ler aqui o texto para você, porque geralmente vocês leem na aula para a gente conversar e hoje a coisa está um pouco diferente. Mas vamos ver o que dá para a gente fazer para que a gente possa aproveitar esse tempo de uma ou de outra forma. Muito bem. Quando nós falamos na carta de Paulo a Filemon, nós estamos falando de um documento que é muito pequeno, um documento pequeniníssimo, de fato só tem um capítulo, então é o menor documento, a menor das escritas. Só tem um capítulo e, portanto, é o menor de todos os textos que Paulo produziu e que consta da Escritura, pelo menos. E é como se fosse um bilhete que o apóstolo escreveu para um pessoal, para uma pessoa, para, no caso, Filemon. Mas é importante nós termos em mente que, embora a carta seja dirigida a Filemon, ela não é um documento que vale só para Filemon. Ele vale para a igreja, para a comunidade como um todo. Por isso que ela chega até nós, por isso que ela faz parte do compêndio das escrituras sagradas, dos livros, por assim dizer, canonizados. Quando Paulo escreve esta carta, ele está preso em Roma. Isso lá entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo, como nós já dissemos em outros encontros, viveu mais tempo na cadeia do que em liberdade, por conta do Evangelho, por conta da sua sacra missão. Mas, neste momento, ele está preso em Roma. É importante lembrar que Filemon é um crente da Ásia Menor, ele é da cidade de Colossos, e Paulo já havia escrito uma carta para os colossenses. Essa igreja muito provavelmente se reunia na casa de Filemon, né? Paulo não esteve pessoalmente nessa comunidade, sempre alimentou um desejo, uma vontade de ir até lá, mas até o momento, pelo menos, não houve oportunidade, ele não teve ocasião para fazer isso, mas conhecia Filemon, desenvolveram uma amizade de longa data. Muito provavelmente isso tenha acontecido em uma das viagens de Paulo a Éfeso. Possa ser que por ali ele tenha encontrado
Filemon nas suas pregações, nas suas jornadas missionárias, e Filemon tenha ouvido a respeito do Evangelho nessas investidas de Paulo e tenha se convertido e se tornado um cristão, teceram amizades e ali então eles passam a afirmar uma amizade que vai perdurar. Filemon, até onde se sabe, era uma pessoa de posses, porque pelo menos ele era senhor de escravos. Nós sabemos que ao menos Onésimo era escravo de Filemon. E para ter escravos, a pessoa tinha que ter um nível econômico razoável. Então a gente pode entender aí que ele era uma pessoa de posses, uma pessoa de bens portanto, ele era alguém que podia perfeitamente sim ter escravos. Isso só é estranho para nós hoje, porque nós achamos inconcebível a ideia de escravo. Mas nós precisamos olhar essa situação do ponto de vista da sociologia da época. E isso era absolutamente comum, isso era corriqueiro, isso fazia parte da vida em comunidade naquela época. Tanto na sociedade romana, dentro da cultura romana, como nas sociedades que faziam parte daquele império dominado e sitiado pelos romanos. Então, é perfeitamente natural para Filemon ser um cristão e ainda assim ter escravos. Mas a gente vê isso daqui a pouco, mais a miúde, como é que Paulo vai lidar com essa situação. Mas já posso deixar de antemão dito que a igreja primitiva não tem um discurso pronto, se posicionando contra o fato da escravidão na época. Mas isso é uma outra discussão. Filemon, então, é um amigo de Paulo, é alguém, portanto, conhecido de Paulo, do seu círculo de amizade, e é para ele que Paulo vai dirigir objetivamente a carta. O Onésimo teria sido um escravo de Filemon. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas tudo indica, pelo relato da Escritura, que Onésimo era um escravo insubmisso, um escravo que dava muito trabalho, ou por assim dizer, muita dor de cabeça para o seu senhor. Em algum momento, ele deve ter tirado alguma coisa que pertencia a Filemon e fugindo com esse algo que ninguém sabe exatamente do que se tratava. Mas, nessa sua fuga, ele se dirige a Roma, ou seja, vai o mais distante possível de Colosso, o mais distante possível da presença do seu senhor, que é Filemon. Só que nessa sua fuga, em algum momento e por alguma razão, ele acaba esbarrando com Paulo. Ele encontra Paulo e ali nas conversas ele fica sabendo provavelmente que Paulo conhece Filemon e que eles têm um relacionamento de amizade. Paulo fica sabendo que Onésimo é escravo de Filemon e ali é que Paulo fica sabendo o que foi que aconteceu, por que esse menino está aqui em Roma, quando ele deveria estar lá em Colossos, junto com o seu senhor. E é ali que ele fica sabendo de toda a história e num momento ou noutro, por um motivo ou por outro, Onésimo abraça a fé em Cristo, abraça o Evangelho da salvação e se torna um crente, através do ministério de Paulo. Então, ele sabe que agora, como um crente, como sendo possuidor de uma nova vida, ele tem que fazer a coisa certa. E a coisa certa é ele voltar para casa, voltar para o seu Senhor e arcar com as consequências do seu erro. É claro que naquela época, tanto a lei judaica quanto a lei romana eram muito duras nessas questões. E Onésimo sabia, e Paulo sabia, que Onésimo, voltando, ele estaria sujeito a duras penas. Ele estaria sujeito a um castigo terrível por ter feito o que fez.
já que ele era propriedade daquele homem, daquele senhor chamado Filemão. Então, ele sabia e teria que arcar com as consequências, mas ele, como cristão, como agora detentor de uma nova vida, da fé em Cristo, ele precisaria fazer a coisa certa, ainda que isso lhe custasse muito caro. Mas como cristão, ele tinha que fazer o que era certo ser feito. E Paulo, para ajudar, para amenizar a situação, ele escreve então esta carta que Onésimo vai levar consigo no retorno para Filemão. Ele vai levar uma carta que é dirigida a Filemão. Numa primeira instância, a carta é pessoal, é de Paulo para Filemão. Mas essa carta tem um teor muito importante para a cultura cristã, para o desenvolvimento da vida cristã. Então ela acaba sendo e se tornando também um documento importante para a igreja, para toda a comunidade. Tanto que chega até nós e nós estamos aqui estudando justamente esta carta, dada a importância que ela tem. Embora originalmente ela tenha sido escrita para uma finalidade pessoal, para resolver o problema de Onésimo na sua volta para casa, sabendo o que poderia estar lhe aguardando nessa volta. Então Paulo vai orientar Filemão a respeito disso. Agora, Filemão é uma pessoa, e Paulo sabe disto, que ele é um cristão autêntico, ele é um cristão genuinamente convertido a Cristo. Ele sabe que Filemão é cumpridor da lei, mas ele sabe que, acima de tudo, ele é cumpridor da graça de Deus, dos mandamentos de Cristo. Ele sabe que Filemão irá acatar a orientação, irá acatar o pedido, inclusive, que Paulo lhe faz, e irá tratar Onésimo da melhor maneira possível. Nós precisamos até lembrar, por exemplo, que a própria ideia que está presente no nome Filemão é a ideia de uma pessoa amorosa, aquele que é amoroso. Então, Filemão é aquele que é amoroso. Então, já está aí, a ideia já está presente lá atrás, já no significado do próprio nome de Filemão. Então, isso já denota um pouco de como é esse personagem, como é esse homem, e como que ele vai agir com relação a esse escravo fugitivo, que no linguajar de Paulo, no dizer de Paulo, agora não é mais um escravo. Agora ele é um homem livre. Agora ele é de Cristo, ele é um irmão. E Paulo, inclusive, quando se dirige a Filemão a respeito do Onésimo, ele deixa isso muito claro. Ele diz: você deve recebê-lo não mais como um escravo, embora sendo, mas deve recebê-lo como irmão em Cristo, irmão de fé. Isso é extraordinário, porque, em outros termos, o que Paulo está dizendo, algo que ele já expôs lá atrás na carta aos Colossenses, é que em Cristo não há escravo e nem livre. Em Cristo somos todos iguais, e o Senhor é Cristo. O Senhor sobre todos nós, e o Senhor de todos nós é Cristo. É isso que, em outras palavras, Paulo está dizendo a Filemão. Você vai receber o Onésimo, ele fez besteira sim, ele lhe deve, ele lhe deu prejuízo, mas você vai recebê-lo como sendo um irmão seu, um irmão em Cristo. E tudo que ele lhe deve, coloque na minha conta, que eu pessoalmente vou lhe pagar. Então Paulo está ele mesmo se colocando ali entre Onésimo e Filemão, intermediando a situação e assumindo a responsabilidade de, materialmente, ressarcir Filemão por todos os danos que Onésimo tenha lhe causado. E lhe causou de fato. Isso aí é ponto pacífico. Mas o que é importante destacar é o posicionamento do apóstolo. Ele está mostrando que em Cristo Jesus
todas as pessoas estão livres. Todas as pessoas, inclusive os escravos. Então, em Cristo Jesus, nós somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, não existe mais essa hierarquia de senhor e escravo. Agora somos todos irmãos, estamos todos no mesmo nível. É isso que ele está colocando. Receba Onésimo como um igual a você. Receba Onésimo como um igual a mim. Somos todos cristãos e Cristo é Senhor sobre todos nós. Então, essa é a doutrina que Paulo está transmitindo, e muito embora o texto, a pequena carta, não fale a respeito de Jesus, por exemplo, como aquele que morreu por nós e aquele que ressuscitou por nós. Ele não menciona isso, ele não discute essa questão da cristologia. Ele discute objetivamente a relação Onésimo-Filemon. Objetivamente. Mas mesmo sem ele mencionar de maneira explícita o sacrifício de Jesus, a sua morte, o seu significado para nós, na prática ele está demonstrando isso. Ele está demonstrando que a morte de Cristo foi para pôr um basta nas desigualdades. Que a morte de Cristo foi para redimir a todos, sem nenhuma exceção. A morte de Cristo foi para trazer todos até Ele na condição de servos dele. Então hoje, se somos servos do Senhor. E hoje nós somos, em relação de um para com o outro, irmãos. Nós estamos num pé de igualdade. Não importa quem tem mais, quem tem menos. Todos somos iguais perante Cristo. Somos irmãos e todos nós servimos a Cristo. Só Ele é o Senhor absoluto sobre todos nós. E isto é significativo. Então, quando nós lemos a carta de Paulo a Filemon, nós temos que ter esse olhar. Nós temos que observar isso. É o fim das diferenças, das desigualdades no que tange às questões sociais. A partir desse momento, em Cristo, nós somos todos irmãos e, portanto, somos todos iguais. Nós temos que ser tratados respeitosamente, temos que ser tratados com dignidade. Por quê? Porque nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Esse aqui é o ponto. A ênfase da carta vai ser esta. É claro que aí também está presente a questão do perdão, aí está presente a questão do amor, da misericórdia, porque receber o Onésimo de volta já é um gesto de amor, já é um gesto de compaixão. Não entregar o Onésimo para ser preso, para ir para a cadeia e talvez até ser morto, já é um gesto de amor, é um gesto de perdão. Porque, de fato, Filemon tinha o direito legal de fazer isso, de entregar esse escravo às autoridades. Ele seria punido no rigor da lei, seria preso e, dependendo da gravidade da sua falta, poderia até ser morto. Mas Filemon não faz isso com Onésimo. Por quê? Porque Filemon tem o amor cristão, e Filemon aceita a orientação que Paulo lhe dá, o seu mestre, o seu mentor, ele aceita, porque justamente ele é um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Então ele manifesta para com Onésimo amor, misericórdia e compaixão. Tudo aquilo que Jesus demonstrou para com ele. Filemon, agora ele demonstra para com Onésimo. Essa é uma oportunidade extraordinária de provar o quanto de Cristo a pessoa tem. E Filemon demonstra desta forma. Então, quando nós lemos a carta a Filemon, nós precisamos perceber nas entrelinhas
essas doutrinas, esses conceitos, né? Precisamos perceber esses valores cristãos que estão aí presentes, porque isto é bastante significativo. Então, algumas pessoas dizem assim, mas na carta a Filemon, por exemplo, Paulo não manda que Filemon liberte o escravo. Sim, ele não precisa dizer isto desta forma. Ele já está dizendo, receba-o como seu irmão, porque ele é um irmão em Cristo e ele foi inútil antes. Por que ele foi inútil antes? Porque ele era um escravo rebelde, desobediente. Ele tinha um mau caráter. Tanto é que ele roubou e fugiu. Ele tinha mau caráter, ele dava prejuízo, ele só dava problema. Mas Paulo está dizendo, mas agora ele é muito útil a ti. E por quê? Porque agora Onésimo é um convertido. Agora ele vai fazer não porque ele tem a obrigação de fazer, mas ele vai fazer por amor, porque ele é um convertido. Agora ele vai fazer a Filemon como se estivesse fazendo a Cristo. É uma outra pessoa, ele é uma pessoa transformada, ele é um novo crente, ele é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então agora ele é muito mais útil, porque agora ele tem o temor de Deus dentro dele. Ele tem o amor de Cristo brotando e crescendo dentro dele. Então agora ele será muito mais útil, porque agora ele fará a Filemon não como um escravo fazendo ao seu senhor, mas ele fará a Filemon como um irmão fazendo a outro irmão. E isso é significativo. A ação talvez seja a mesma, mas a motivação mudou. A motivação é outra. É outra. É como aquela pessoa, você tem que ir lá na cisterna buscar água. A pessoa vai porque ela está sendo obrigada a ir, porque o seu patrão está mandando, e ela vai. Mas ela vai contra a vontade, ela vai, quiçá, murmurando. Mas agora é diferente. A ação é a mesma, ele vai lá na cisterna buscar água, mas agora ele vai por amor ao seu irmão. Ele vai para glorificar o nome de Deus, para exaltar a Cristo que está na sua vida. É possível até que ele vá cantarolando, cantando talvez, glorificando a Deus, quem sabe. A ação é a mesma, mas o que o motiva a fazer mudou. E ao mudar essa motivação, muda também o resultado disso. Muda o resultado. O resultado é novo para ele que faz, que desempenha a tarefa. E o resultado também é novo para Filemon, que recebe a benfeitoria, que recebe a tarefa. Porque existe agora uma motivação pura, uma motivação que não é pautada na vaidade, no egoísmo, mas no amor a Cristo em primeiro lugar e no amor para com o próximo em segundo lugar. Então é isso que nós temos que perceber. Por isso Paulo está dizendo, Filemon, receba Onésimo, porque ele era inútil antes, mas agora ele é muito útil a você. Agora ele tem um valor incalculável. Por quê? Porque é uma nova criatura. E isso é significativo porque nós precisamos trazer para nós mesmos. Quando nós temos Cristo, a nossa motivação tem que ser nova. Eu posso fazer o mesmo trabalho que eu fazia antes, na mesma empresa, na mesma função, mas a minha motivação agora mudou. A motivação é totalmente outra. Porque agora quem me motiva é Cristo, o que me motiva é o amor de Cristo em mim. Não é aquela pessoa, é Cristo. Não são os seus olhos verdes, é Cristo. É Ele em mim que me motiva a fazer e a fazer melhor cada vez mais. Esse é o ponto. Então a carta a Filemon é muito significativa. Ela é pequena, mas ela é poderosa nos seus efeitos.
Então, para que nós possamos tecer isto melhor e caminhar para o encerramento da reflexão, alguns ensinos que nós podemos extrair desta pequenina carta. Veja aí na sua folha, eu vou ler aqui, mas você tem aí. Primeiro ensino: empregadores, líderes executivos, pais e mães devem seguir o espírito desse ensinamento de Paulo ao tratar os colaboradores, cristãos ou não, e suas famílias como membros do corpo de Cristo. Primeiro ensino. Ou seja, se eu sou patrão e eu tenho meus colaboradores, eu não devo olhar para eles de cima para baixo, como sendo eu superior e eles inferiores. Mas eu tenho que olhar para eles no mesmo nível, como eu sendo de Cristo e eles também. Ah, mas aquele não é um convertido, mas ainda assim ele é alvo do amor de Cristo. Ele é objeto do interesse de Cristo. E eu, como cristão, tenho que tratá-lo com dignidade, com respeito, com amor, para que ele se motive a fazer o que lhe cabe fazer, não por obrigação, mas com alegria, por prazer de fazer. Assim os pais com relação aos filhos. Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Por que Paulo diz isso? Porque vocês, seus filhos, perante Deus, são iguais. Ambos carecem do amor de Deus. Ambos precisam se sujeitar a Cristo para receber a graça da salvação. Que a obediência dos seus filhos, a submissão, trate-os com amor, com honra, com dignidade. Isso vale para todas as relações humanas, claro. Isso vale para todas as instâncias da vida. Não diz o ditado que quem quer ser respeitado tem que respeitar primeiro? Isso é um princípio. Isso é uma lei universal, é assim sempre. Então nós precisamos nos espelhar nesta pequena carta a Filemon e trazer isso para o nosso dia a dia, nas nossas relações múltiplas, diversas, na relação familiar, na relação profissional, nas relações sociais, o tempo todo, na relação com o outro, o tempo todo, na relação com o próximo, o tempo todo, essa relação de respeito, de amor, onde eu trato o outro como meu irmão, meu igual. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus e este é o ensino da Escritura. É o que Paulo está nos ensinando através desta relação Filemon-Onésimo. Isso é uma coisa extraordinária. Segunda lição ou segundo ensino que nós podemos extrair desta carta. Eu vou ler aqui, mas você tem aí. Os cristãos, nos dias atuais, não devem ver seus colaboradores como meros instrumentos para ajudá-los a alcançar suas ambições, mas como irmãos e irmãs em Cristo que devem receber um tratamento amável. É disto que estamos falando. É claro que existe uma hierarquia empresarial, como existe uma hierarquia familiar, como existe uma hierarquia social. Mas o que nós estamos dizendo não é que essas hierarquias desaparecerão, mas é que tais hierarquias não podem ser o fator motivador para as nossas ações. O amor de Cristo em nós é que deve nos motivar. O amor de Cristo em nós é que deve nos motivar.
Eu estou aqui, por exemplo, improvisando tudo isso. Vocês sabem que isso tudo aqui é da base do improviso. Depois eu vou ver se eu converso aí com amigos meus, pastores, se eles cedem o espaço nas igrejas deles para a gente gravar aula, onde a gente vai ter ali um flip chart, que aqui eu não posso ter, porque o flip chart em si até eu tenho, mas eu não tenho o cavalete para colocar a tranqueira. Mas mesmo improvisando isso aqui, eu estou na sala do apartamento da Suzana. Aqui ao fundo, eu tenho, você está vendo, é a parede do corredor. Aqui, à minha esquerda, está o aquário e uma parede que separa a sala da cozinha. Aqui acima de mim está uma samambaia, eita Jesus. E aqui para minha direita estão os quartos. Eu estou improvisando. Estou de frente para a janela. Aqui na minha frente estão as casas e os outros prédios. É improviso. Mas eu estou fazendo isso com todo amor e carinho. Hoje, pela graça de Deus, a minha perna não está doendo. Olha que bênção. Porque esses dias todos eu tenho sentido dores na perna esquerda. Porque essa foi a perna mais gostosa que os cães quiseram comer. Foi a perna esquerda. É a mais gostosa, porque ninguém quis a direita. Mas hoje eu não estou sentindo dores, estou pisando legal, tá beleza. Já não está inchada como antes, tá ótimo. Mas eu estou fazendo isso não é porque eu tenho obrigação, porque eu podia dizer assim, amados, olha, infelizmente não vai dar, então não vamos ter aula, só leio aí o texto, quando a gente voltar a gente revê isso aí. Mas eu fui mordido por cachorro na perna, não foi na língua. Então, mesmo que a perna não esteja legal, mas minha língua está. Então, eu posso falar, posso até gesticular, que eu só falo gesticulando, não sei porquê. Então, isso é significativo. Estou fazendo com todo amor e carinho. Pode não ser aquela aula, mas é uma... Estamos fazendo isso com todo amor, a motivação é o amor. É isso que importa. Não é aquela coisa, meu Deus, quando eu penso que eu tenho que fazer essa aula, a gente não pode nem adoecer sossegado, não pode nem curtir uma mordida de cachorro. Não estou fazendo por obrigação, não. É por amor. Eu amo fazer o que eu faço e amo as pessoas para quem eu faço. Então eu faço com todo o amor do mundo, com toda a alegria que Deus me dá. É assim. E é assim que precisa ser. É assim que deve ser a nossa relação com o outro em tudo e por tudo que fizermos. Motivados pelo amor de Cristo, enxergando no outro um irmão em Cristo, ainda que ele não seja, mas enxergue nele um irmão em Cristo, porque ele também é alvo do amor de Cristo. Foi por ele também que Cristo morreu na cruz. Isso é significativo. Terceira lição que podemos extrair desta pequena carta, deste bilhete a Filemão. Os líderes cristãos devem reconhecer que terão que prestar contas a Deus pelo tratamento que dão àqueles que trabalham para eles, quer sejam colaboradores cristãos, quer não. Ou seja, o meu compromisso é primeiro com Deus, depois com o homem, com o ser humano, por assim dizer. Então é necessário que eu perceba, e que Paulo já disse isso lá atrás, na carta aos Colossenses. Faça aos homens, mas como se você estivesse fazendo ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Porque no final das contas é para Deus que você vai prestar conta, não é para o homem, não.
Então fazemos para agradar a Deus. Fazemos para agradar ao Senhor. Isso é que é legal. Então esse pequeno livro tem lições profundas de relacionamento humano. Talvez este seja o tema central, relacionamento humano. Como que nós devemos lidar com o outro e nessa relação interpessoal? As pessoas erram. Nós erramos, eu erro o tempo todo. As pessoas cometem falhas. As pessoas fazem besteiras. E Deus sabe. Sempre soube. Mas mesmo assim Ele nos ama. E mesmo assim Ele nos trata com amor, com compaixão, com misericórdia. É por isso que Paulo está dizendo, Filemão, recebe o Onésimo, mas não recebe o Onésimo como um escravo fugitivo, como um escravo desobediente. Mas recebe Onésimo como teu irmão, teu igual. Não olha para ele como aquele que só te deu dor de cabeça e prejuízo. Mas olha como alguém que agora é muito útil para ti. Porque agora tem valores na vida que antes não tinha. Porque agora ele assumiu diante de Deus um compromisso de seguir e de servir a Cristo. E antes ele não tinha este compromisso. Antes ele agia pelo impulso da sua própria carne. Agora ele é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Recebe-o desta forma. Lembre-se que você também já foi assim. E que você abraçou uma nova vida. E hoje você é uma nova criatura. Agora é o Onésimo que está experimentando esta nova experiência. Recebe-o desta forma. Estende o perdão a ele. Faça-o com amor. E as despesas e prejuízos materiais que ele te causou, deixa comigo, põe na minha conta que eu vou te ressarcir isto. Mas trata-o como teu irmão. É significativo isso. E o Senhor está dizendo isto para mim, está dizendo isto para você. Recebe aquele que te ofendeu, aquele que te magoou. Recebe-o como irmão em Cristo. Perdoa. Perdoa. E a dívida dele entrega para Deus, que Deus assume isso. Trata o teu funcionário, trata o teu colaborador como um irmão em Cristo. Trata o teu filho, a tua filha como irmão em Cristo. Teu aluno, tua aluna, teu estudante, trata como um irmão em Cristo. Ou seja, trate com honra o outro. E Deus te honrará. Então que Deus nos abençoe. E que esta breve reflexão nessa panorâmica da carta a Filemão possa produzir em nós efeitos extraordinários, profundos, para a glória de Deus. Na segunda aula do dia, nós vamos ver a carta aos Hebreus, mas por hora vamos encerrar com uma oração. Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder e Deus de autoridade, agradecemos a Ti, porque a Tua bondade é sempre conosco, a Tua misericórdia sempre nos alcança, a Tua justiça é infinita. Obrigado, Senhor, porque sempre nos tomas pelas Tuas mãos, pelas nossas mãos, e nos conduzes na Tua presença e de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos
por conta das nossas fraquezas, dos nossos erros, desobediências e insubmissões. Concede-nos o teu perdão e a chance de recomeçar. Colocamo-nos em ti, colocamo-nos nas tuas mãos, para que a tua vontade se cumpra em nós e nos conduzas em tudo e por tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.